Rio de Janeiro, RJ. Naquela madrugada abafada de novembro, o Morro da Fé, na zona norte do Rio de Janeiro, parecia uma cidade à parte. As vielas estreitas dormiam em silêncio, mas era um silêncio tenso, o tipo que só o BOPE sabia interpretar. Lá embaixo, na base do morro, o relógio marcava 03h17. 10 homens vestidos de preto, rostos cobertos por balaclavas, observavam o topo iluminado por luzes intermitentes. E acima deles, um helicóptero do apoio aéreo fazia círculos lentos no céu escuro. O rádio chiou. Central, aqui é o Caveira 1. Iniciando o protocolo Alfa. Ponto de entrada confirmado. O Sargento Nascimento, não o do cinema, mas um homem real com 20 anos de polícia e olhar de quem já viu de tudo, respirou fundo. Naquela noite, a equipe não estava atrás de um traficante comum. O alvo era Douglas Lima, conhecido como Douguinha, apontado como o novo chefe da facção local. Segundo a inteligência, ele estava escondido em uma casa no alto do morro, cercado por seguranças armados e escudos humanos. O plano era simples, no papel. O BOPE subiria pelo lado leste, enquanto o batalhão da PMRJ faria uma barreira de contenção na rua principal. Mas quem conhece o morro sabe, lá em cima nada é simples. Enquanto o grupo se preparava, o tenente Macedo olhou para o relógio e murmurou: 13h22, hora da verdade. O silêncio foi rompido pelo som seco de uma granada de luz. O clarão iluminou os becos por um segundo, e logo vieram os primeiros tiros. Ráfagas curtas ecoando entre as paredes de concreto. Contato visual. Inimigo em 2 pontos. As viaturas avançaram pelas ruas estreitas, os pneus cantando no asfalto irregular. Moradores começaram a gritar das janelas, enquanto o som dos helicópteros misturava-se aos estampidos lá de cima. O rádio não parava. Equipe 2, cobertura! Equipe 3, recuo lateral! O Morro da Fé agora era um labirinto de fumaça e pólvora. Entre os policiais, o dilema crescia. No comando da operação, o capitão Ribeiro precisava decidir quem entraria primeiro na casa do suspeito. O lugar estava cercado, mas Douguinha tinha reféns, e qualquer erro poderia custar vidas. Negociar ou invadir? Perguntou Macedo, com um fuzil firme no peito. Negociar com quem? Respondeu Ribeiro. Lá em cima eles não falam, atiram. O clima era tenso, e o rádio registrava cada batimento. De dentro da casa uma voz gritou: Se subir, morre todo mundo. O capitão olhou para o morro, respirou fundo e tomou a decisão. Equipe Alfa, aproximação tática. Dou a ordem quando o refém for visualizado. 3 homens avançaram pelas sombras. O chão escorregadio, o som das botas no barro, o peso do colete e do medo. A adrenalina subia com cada metro conquistado. De repente, um estampido. Um tiro de advertência ricocheteou em uma parede a poucos centímetros do grupo. Eles se jogaram atrás de um carro queimado, o coração batendo forte. O rádio voltou a chiar. Caveira 1, situação crítica. Pedimos autorização para arrombar o portão lateral. Silêncio. Depois a resposta fria. Autorizado. Entrem. O portão foi arrombado. O cheiro de pólvora e óleo queimado invadiu o ar. Dentro, o som de passos apressados e vozes em pânico. Um grito de mulher ecoou. E então, o mundo virou ruído. Tiros, gritos, metal e o som seco de uma porta sendo chutada. Refém visualizado. Repito, refém visualizado. A operação estava em curso, mas ninguém sabia o que os esperava no próximo cômodo. Naquela noite, o BOPE não estava apenas lutando contra o crime. Estava lutando contra o próprio tempo e contra a linha invisível que separa a vida e a morte, a lei e a sobrevivência. E foi ali, no coração do Morro da Fé, que o Brasil inteiro descobriria o peso real de uma decisão tomada em segundos. Dentro da casa, o cheiro de pólvora se misturava ao de gás e madeira queimada. As paredes estavam marcadas por balas, e o eco dos tiros parecia vir de todos os lados. No rádio, as vozes eram rápidas, sobrepostas, frenéticas. Equipe Alfa, segundo andar limpo. Equipe Bravo, suspeito recuando pelos fundos. Refém confirmado, sala dos fundos, feminina,
ferida na perna. O capitão Ribeiro ouviu tudo em silêncio, respirando fundo dentro da máscara tática. Ele sabia que o próximo passo definiria a operação e o destino de todos lá dentro. O sargento Nascimento se aproximou, suando por baixo do colete. Senhor, Douguinha tá encurralado. Tá com 2 reféns e uma granada. Se a gente entrar, ele detona tudo. O capitão olhou para o relógio. 03:46. O tempo parecia correr diferente dentro daquelas paredes. Lento, pesado, cruel. Lá fora, o apoio aéreo reportava movimento nos becos, possíveis olheiros tentando gravar a ação. A operação, que começou com sigilo, agora estava sendo assistida por metade do morro. Negociação é impossível, disse Nascimento. Eles não atendem o rádio. Estão mandando mensagem pelo refém. Mensagem? Perguntou o capitão. Sim, dizem que só saem se tiver imprensa. Querem se entregar ao vivo. Ribeiro fechou os olhos por um instante. A imprensa. O que era para ser uma operação cirúrgica poderia virar um espetáculo sangrento em segundos. Sem imprensa. A prioridade é salvar o refém. Mas nem todos concordavam. O tenente Macedo, o mais novo da equipe, se aproximou com o olhar duro. Capitão, com todo respeito, se a gente não mostrar o que faz, eles vão continuar achando que o Bope é o vilão. Ribeiro respondeu sem hesitar. A gente não entra para ser herói de ninguém. A gente entra para tirar inocente vivo. O silêncio que seguiu foi cortado por um novo som. Chorando, uma mulher apareceu na porta da cozinha. Sangrando, trêmula, segurando o braço. Atrás dela, Douguinha. Magro, tatuado, os olhos arregalados e a granada firme na mão. Ninguém entra. Eu juro por Deus que eu mato ela e me mato. O capitão levantou a mão, pedindo calma. Os fuzis se abaixaram levemente. O ar parecia sólido. Douglas, escuta. Ninguém quer te matar. Solta a menina e a gente resolve isso lá fora. Ele riu nervoso. Resolver o quê? Vocês não entendem nada. Aqui embaixo quem manda é o medo. E hoje quem tá com medo é vocês. O dedo dele estava a poucos milímetros do pino da granada. Um movimento errado. E tudo acabava. Foi então que, num gesto quase imperceptível, o tenente Macedo se moveu pela lateral, aproximando-se pela sombra. Com um espelho pequeno preso ao colete, ele conseguiu enxergar o reflexo da mão de Douguinha. O pino ainda estava travado. Era a brecha que precisavam. Capitão, tem o ângulo. Negativo. Ele ainda está com a refém. Capitão, eu tenho o tiro. O dilema era claro. Se atirasse e errasse, mataria a refém. Se esperasse, Douguinha podia detonar tudo. Ribeiro olhou para o relógio. 03:49. 3 segundos de silêncio. Depois, o comando seco. Atira. Um único disparo. Seco. Preciso. Douguinha caiu sem som, a granada rolando pelo chão. Macedo correu, chutou o artefato e o jogou para longe, antes que qualquer um pudesse respirar. Silêncio. Somente o choro da mulher e o eco distante das sirenes descendo o morro. A refém foi salva. Mas ninguém comemorou. O tenente olhou para o corpo e depois para o capitão. E se eu tivesse errado? Ribeiro respondeu sem emoção. Então a manchete seria diferente, mas o peso seria o mesmo. Lá fora o dia começava a nascer sobre o rio, e o Morro da Fé voltava ao seu silêncio de sempre, um silêncio que escondia mais histórias do que palavras. O sol nasceu tímido sobre o Morro da Fé, iluminando o cenário de destruição. O cheiro de pólvora ainda estava no ar, misturado ao de fumaça e poeira. As crianças começaram a sair das casas, observando os buracos nas paredes, os vidros quebrados, as marcas de um combate que durou menos de 1 hora, mas parecia ter durado uma vida inteira. Lá embaixo, a rua principal já estava tomada por viaturas, jornalistas e curiosos. Câmeras apontadas para o alto, microfones prontos, repórteres buscando a frase que resumiria a madrugada. E, como sempre, ela veio carregada de julgamentos. Mais uma operação do BOPE termina em morte no Rio de Janeiro. Nenhuma menção à refém salva. Nenhum detalhe sobre a granada. A manchete era seca, precisa, fria, e virou combustível para o debate que se espalhou pelo país. Na base, o capitão Ribeiro e sua equipe entregavam os relatórios preliminares.
Cada linha escrita era revisada 2 vezes, porque uma palavra errada podia custar uma carreira. A corregedoria já tinha aberto um inquérito. Uso excessivo da força. Era sempre o mesmo termo, repetido como se houvesse uma forma limpa de enfrentar o caos. O tenente Macedo, que atirou, não falava. Sentado na beira do camburão, olhava o fuzil apoiado entre os joelhos. As mãos ainda tremiam, mesmo 1 hora depois do disparo. O sargento Nascimento se aproximou e colocou uma garrafa d'água ao lado dele. Primeiro tiro de abate, né? Macedo não respondeu. Nascimento continuou. Você fez o que tinha que fazer. Se não fosse aquele tiro, a menina morria. Ele levantou os olhos pesados. E o que muda? Ela vive. Ele morre. E amanhã tem outro no lugar dele. A gente só limpa o chão, mas o sangue continua escorrendo. O sargento suspirou. Aquelas palavras não eram de um novato, eram de quem começava a entender o verdadeiro fardo da farda preta. Mais tarde, na sede do batalhão, o capitão Ribeiro foi chamado para depor. A sala fria, o som do ar-condicionado, o olhar neutro do oficial da corregedoria. Capitão, havia outra alternativa além do disparo? Sim, respondeu Ribeiro firme. Morrer todo mundo. Silêncio. Assinaram os papéis, e o caso, como tantos outros, acabou arquivado semanas depois, em legítima defesa de terceiros. Mas dentro do batalhão, o clima era outro. Ninguém comemorava. A cada missão, a tropa perdia um pouco mais de sono, de fé, de alma. O lema, faca na caveira, soava diferente depois que você via a morte de perto. À noite, na janela do alojamento, Macedo olhava para o morro à distância. As luzes piscando, os fogos estourando ao longe. O mesmo ritual de sempre, anunciando que a boca voltava a funcionar. Nada havia mudado. Nem para o morro, nem para ele. No fundo, a guerra urbana do Rio de Janeiro não tinha vencedores, apenas sobreviventes. E naquela madrugada o BOPE sobreviveu mais uma vez. Mas o preço foi alto demais. 3 dias depois da operação, o Morro da Fé estava calmo outra vez. Mas dentro do quartel do BOPE, o silêncio era o mesmo, só que mais pesado. Cada homem ali parecia carregar um pedaço daquela madrugada no olhar. O tenente Macedo ainda não voltara ao patrulhamento. Passava os dias em silêncio no pátio, limpando o fuzil que usou no disparo. Era o mesmo gesto repetido, metódico, quase religioso. Alguns diziam que ele estava revisando o erro. Outros que só estava tentando se convencer de que fez o certo. O capitão Ribeiro observava de longe. Sabia o que estava acontecendo. Já tinha visto isso antes. O peso que não aparece nos relatórios, nem nas manchetes. Uma noite o capitão se aproximou devagar. Macedo estava sentado, o fuzil no colo, o olhar perdido. Sabe o que me disseram quando entrei aqui? Perguntou Ribeiro. Macedo balançou a cabeça sem olhar. Disseram que o pior tiro não é o que erra, é o que acerta. O jovem tenente levantou os olhos. Ribeiro continuou. A gente é treinado para decidir em segundos, mas ninguém ensina a viver com a decisão depois. Lá fora, o rádio começou a chiar. Atenção, todas as viaturas. Ocorrência com troca de tiros na Penha, apoio solicitado. O capitão respirou fundo. A cidade nunca dorme, Macedo, e a gente também não. Mas o tenente não se moveu. Pela primeira vez desde o cerco, ele falou. Capitão, e se um dia eu hesitar? Ribeiro olhou para ele firme. Então alguém vai morrer, e talvez seja você. Silêncio. O tipo de silêncio que não pede resposta. O capitão se afastou, pegou o colete e subiu no blindado. Os motores rugiram e a tropa partiu mais uma vez pelas ruas do Rio. Mais um morro, mais um cerco, mais uma noite. Do alto, as luzes da cidade brilhavam como faíscas num campo minado. E lá, entre as sombras, homens de preto seguiam em silêncio, carregando o peso da ordem e o medo da desordem. No rádio, a voz fria do comando. Unidade Caveira em deslocamento. CAP confirmado. O som dos pneus, o eco do motor, o destino repetido. Cada operação era igual, mas nenhuma era a mesma, porque a cada missão, um pedaço da alma ficava lá atrás, perdido no morro. Naquela madrugada,
o BOPE voltava à guerra. E o Morro da Fé continuava o mesmo, apenas trocava os mortos de lugar. Quando o sol nasceu sobre o Morro da Fé, o rio parecia o mesmo de sempre. O trânsito lento, o calor subindo do asfalto e o som distante das sirenes misturado ao das ondas que batiam nas pedras. Mas, dentro de cada viatura que rodava naquele dia, havia um silêncio diferente. A tropa do BOPE cumpriu a missão. Mas missão cumprida nunca significou paz. Na guerra urbana, o inimigo muda de rosto, mas o medo é o mesmo. E quem entra primeiro, quase sempre, é o que mais se perde no final. Dizem que a farda protege, mas quem vive debaixo dela sabe que às vezes ela só esconde os fantasmas. Fantasmas de decisões que ninguém quer tomar, de vidas que ninguém quer tirar, mas que alguém precisa. O tenente Macedo voltou à ativa dias depois. Nunca mais falou sobre aquela noite, mas em cada operação, quando o rádio chiava, ele ainda ouvia o som do primeiro disparo. E em silêncio fazia o mesmo gesto, um breve toque no peito, sobre o colete. Não era superstição, era lembrança, porque todo homem de preto carrega duas armas, uma nas mãos e outra na memória. O cerco do Morro da Fé ficou registrado nos relatórios como Operação Bem-Sucedida. Mas nos bastidores foi lembrado por outra palavra, cicatriz. E talvez essa seja a maior lição dessa história. A segurança que a sociedade sente tem um preço que quase ninguém vê. Um preço pago por homens que caminham entre o dever e o abismo, entre o herói e o humano. E quando a noite cai sobre o rio e o som dos tiros se mistura ao das ondas, eles seguem. Em silêncio, sob o lema que poucos entendem, mas todos respeitam, faca na caveira. Se você chegou até aqui, é porque acredita que por trás das fardas existem histórias, reais, humanas e dolorosamente verdadeiras. Então se inscreva no canal Última Patrulha, porque cada novo episódio é uma lembrança do que muitos preferem esquecer. A linha entre o caos e a ordem ainda é patrulhada, todas as noites.